que são os anjos do Senhor. Você já viu que quase não se fala, quase não se ensina sobre os anjos do Senhor? Alguns, né, ou alguns irmãos, quando leem o Velho Testamento e vê a manifestação do ministério dos anjos constante com o povo de Deus, quase que em todo o tempo, não é? Eles dando livramento, eles vencendo guerras, eles destruindo exércitos inimigos, eles indicando lugar no deserto para que, por exemplo, Agar não morresse de sede com seu filho Ismael, que foi um dos filhos de Abraão. Eles destruindo muralhas, eles fazendo coisas assim extraordinárias. A gente pode pensar assim: isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, porque já nos foi dado o Espírito Santo, e o nome de Jesus está sobre nós, não precisa mais dos anjos do Senhor. Eles já não se manifestam tanto como se manifestavam no Velho Testamento. Mas não é verdade, né? O ministério de anjos continuam do mesmo jeito em que tinha no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. O que existe de fato é a falta da nossa percepção, né, do trabalho deles para com cada um de nós, com a igreja. Cada igreja local tem seu anjo, cada um de nós temos um anjo que cuida de nós, cada ministério tem seus anjos, né? Cada situação de uma nação tem seus anjos, cada nação tem seus anjos, que são principados de Deus, né? Como também tem os anjos malignos, ou seja, tudo que existe hoje tem a ação também dos anjos. E é importante a gente entender isso. Então eu quero ler alguns textos com os irmãos aqui, para que a fé, a fé de vocês, a nossa fé, ela possa crescer. Por exemplo, tem um texto, eu não vou ler todo o texto, mas você pode abrir em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 35, ou versículo 35, que você vai perceber uma coisa. Antes da gente ler, não coloca agora não, a gente vai ler depois. Escuta só, se você for ler esse capítulo do início, você vai ver que existia um rei. Esse rei era o rei da Assíria. A Assíria não existe hoje, existe Síria. A Assíria era um império, como Babilônia, como Roma, né, como Grécia, Egito. A Síria foi um império. E esse rei chamado Senecaribe, esse rei, ele era muito arrogante, mas muito poderoso. E ele então escreve uma carta e manda para o rei Ezequias, que era rei de Judá. Quero lembrar aos irmãos que Israel havia sido dividido, né, em duas partes. Uma parte era Judá, onde tinha duas tribos, que era a tribo de Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém, e o rei Ezequias governava sobre esse povo. E ele manda uma carta desaforada, dizendo assim: quem é o Deus de vocês para nos suportar? Porventura vocês não ouviram falar que nosso povo já destruiu os deuses de tais e tais e tais e tais nações? Foi citando as nações. E vocês vão confiar nesse Deus que vai dar livramento para vocês? Assim como nós fizemos com as outras nações, também nós faremos com Jerusalém. Nós vamos destruir Jerusalém, destruir todos vocês, porque não há Deus na terra que possa nos impedir. Quando essa carta chegou na mão do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele entrou no templo. Ele já ensina para nós aí uma lição maravilhosa. Toda vez que somos desafiados, a gente tem que entrar na presença do Senhor e não resolver com a nossa força. Ele entrou no templo, prostrou-se diante de Deus e leu a carta e disse: Senhor, veja o que o rei Senecaribe está falando sobre nós. Observa o que ele está falando sobre nós. Eles são poderosos sim,
mas o Senhor é Deus no céu, é Deus na terra. Toma essa causa. Enquanto ele orava, Deus fala com o profeta Isaías. Inclusive, essa história parece que se encontra no livro de Isaías, capítulo 37. Fala com Isaías, diga para o rei, né, para não se preocupar, porque ele não desafiou o rei, ele não desafiou Jerusalém, ele desafiou a mim. E mostrarei para ele o que eu sou. Então, nessa batalha, vocês não vão ter que batalhar. E o que acontece? Esse versículo que eu vou ler para vocês aqui, no capítulo 19, versículo 35. Diz assim: naquela noite, o anjo do Senhor, um anjo, não foi 10 anjos, o anjo do Senhor saiu e matou quanto? 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, aqueles que não foram mortos, o lugar estava o quê? Repleto de cadáveres. Amém? Um anjo, em uma noite, matou quantos? 185 mil soldados. A Bíblia fala que eles são labaredas de fogo. Eu não sei como que ele matou esses soldados, mas só em passar no acampamento, tocando todos eles, eu acho que matava 200 mil, 1 milhão, só em passar no acampamento, porque eles são o quê? Poderosos, né? Eles são fortes, eles têm o poder de Deus na vida deles, e eles são ordenados pelo Senhor para batalhar as batalhas do povo dele na terra. Foi assim no Antigo Testamento e é assim hoje, não há diferença, né? E 185 mil soldados foram mortos. Diz que o rei volta para a capital, que era Nínive, e lá na capital ele fica sem saber o que fazer, entra no templo e vem 2 filhos dele e o assassina, né? Acaba com ele. Ou seja, toda arrogância de um império, toda arrogância de um rei, toda arrogância de homens caiu por terra, porque em uma noite Deus deu livramento, enviando o quê? Um anjo para matar 185 mil soldados. Estão entendendo, irmãos? Amém? Um anjo, não foi um exército de anjos, né? Um anjo. A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado, e Jesus fala assim, coloca essa espada no lugar, porque aquele que fere com ferro, pelo ferro será ferido. Ou porventura, vocês acham que se eu clamasse ao Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos aqui? Ou seja, milhares e milhares de anjos Ele poderia enviar, mas Ele veio para dar a vida por nós. Ou seja, Jesus tinha plena consciência do ministério dos anjos, sabia da sua existência, sabia que eles são ordenados pelo Pai, sabia que Ele trabalha a favor do povo de Deus, desde aquela época até o dia em que Jesus Cristo voltar. Amém, gente? Então, existem os anjos de Deus. Na minha geração, quando eu comecei no Evangelho, há algum tempo atrás, cantava-se e falava muito sobre anjos, né? Tem até uma canção, quem pode livrar como o Senhor, né? Ele é poderoso para nos guardar, quando os meus inimigos se levantaram contra mim. É da Coinonia. Quem fez essa canção teve um livramento. Estava dirigindo para o trabalho, e quando chegou em um viaduto, o carro teve um problema, caiu, bateu no guarda-rio da ponte, e quando o carro estava quase caindo, o carro começou a pegar fogo, e ele preso nas ferragens, e apareceu um homem enorme, grande, né? Sorrindo para ele, tirou ele das ferragens, botou no braço, andou com ele, colocou fora do carro. Quando o carro pegou fogo, explodiu e caiu, e ele não teve nada, porque os anjos do Senhor trabalham ao favor do povo de Deus. Amém? Ele foi livre. Aí ele fez essa música, quem pode livrar como o Senhor, né? Ele é poderoso para nos guardar, quando os meus inimigos se levantaram contra mim.
o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Ele começou a dar uns estalos, melhorou agora, hein? Amém? Dá para ouvir? Amém? Glória a Deus. Só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, é sobre esses anjos que nós vamos falar aqui. Amém, gente? Vamos falar sobre eles. Vamos pegar só um texto do Novo Testamento em que eles aparecem. Está em Atos, capítulo 12, versículo 5 em diante. Atos 12, versículo 5 em diante. Diz que o rei prendeu Pedro. Havia prendido antes Tiago e mataram Tiago arrancando a cabeça. Aí prendeu, o povo gostou. É político, né? O povo gostou. Aí prendeu Pedro para no outro dia julgá-lo e matá-lo. E aqui diz no versículo 5, Pedro então ficou deitado na prisão, detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava o quê? Detido, preso. Mas a igreja estava o quê? Orando intensamente para Deus libertá-lo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O que Pedro estava fazendo? Eu pergunto para você, se você tivesse preso em um lugar, sabendo que no outro dia ia cortar a sua cabeça, não tinha apelação, não tinha tribunal, não tinha nada, você já estava condenado, você dormiria tranquilo? É meio difícil, né? Estava assim ajoelhado, oh Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia, me ajuda, oh, faz alguma coisa. Mas Pedro confiava tanto em Deus, confiava tanto a sua vida a Jesus, que ele simplesmente dormiu. Que cena, né? Amarrado, algemado nas mãos, algemado nos pés, dois soldados, cada um de um lado, para ele não fugir, grade de ferro, e ele roncando, ele dormindo. O que acontece? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, deu um chute, né? Acorda! E o Pedro acordou. Então, depressa, levanta-te, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Jesus, que esse microfone hoje está terrível. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, que sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles porém não disseram, eles porém lhes disseram, você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Escuta só, gente. Vamos pegar algumas coisas importantes aqui.
Pedro estava condenado à morte? Sim. Mas ele estava desesperado? Não. Porque ele confiava no Senhor. Amém? Se Deus quisesse matá-lo, ele estava na glória, era lucro. Se quisesse que ele continuasse vivo, ele ia fazer a obra do Senhor. Mas ele não temia quem matava o seu corpo, porque não pode matar a alma. Amém? Ele não temia. Pedro é desperto, ele sai achando que é um sonho. Quando o anjo some, deixa ele na rua, ele descobre que é real e ele vai na casa de Maria, a mãe de Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Bate na porta, a empregada pergunta: quem é? Sou eu, Pedro. Ela sai correndo sem abrir, e como nós vimos aqui, fala com o pessoal que está orando por ele: olha, Pedro está na porta. E o pessoal: você está doida? Está não. Está sim, eu ouvi a voz dele. Está não. Aí vão lá e abrem a porta e fica surpreso porque descobre que é Pedro. Outra lição que nós aprendemos aqui: aquele grupo de oração estava orando, mas só uma acreditava. Os outros não acreditavam, né? Todos que estavam ali oravam por Pedro, mas não acreditavam na possibilidade dele ser livre. Ela acreditava, a empregada acreditou, porque quando bateu na porta, ela entendeu que era Pedro, viu que era Pedro, sem ver, abriu a porta, né? Foi falar com o pessoal e o pessoal não acreditou. Inclusive quando viram Pedro, ficaram surpresos, ou seja, oraram, mas ficaram surpresos com a resposta da oração, não acreditava que Deus ia responder. Isso pode acontecer com a gente? Pode, não é? A gente pode orar por coisas na nossa vida e não acreditar que isso acontece. Você quer um exemplo? É quando oramos, mas não escrevemos aquele motivo de oração, não gravamos ele em nossa mente, e quando acontece a resposta, a gente nem sabe se Deus respondeu ou foi por acaso que aconteceu. A maioria de nós faz assim: ora, e quando a resposta vem, a gente nem lembra que a gente pediu, para agradecer a Deus, para dar glória a Deus, e acha que aquilo foi por acaso que aconteceu. Então, esse tipo de oração é uma oração de incredulidade, é uma oração que quando as coisas chegam, nos deixa perplexo, nos deixa surpreso, não é? Mas ali naquele meio havia uma menina, a Rode, né? A serva, a empregada que acreditava no que estava orando. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas eu vou dar um chute aqui. Eu creio que Deus ouviu a oração daquela menina, e por causa dela, Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Amém? Não de todos que estavam ali, mas daquela menina, que era uma empregada, não é? E que orou, acreditou, e quando Pedro bateu, acreditava que era Pedro, não ficou surpresa, porque acreditava no poder da oração. Amém? Então é uma lição maravilhosa que nós aprendemos aqui. Outro texto, Hebreus capítulo 1. Abra aí, por favor. Hebreus 1. Versículo 14. Quem são os anjos? Quem são os anjos? Os anjos, aqui a Bíblia diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então quem são os anjos? São espíritos de Deus que ministram, não é? Eles têm um ministério e eles servem, foram enviados por Deus para servir ao povo de Deus, aqueles que hão de herdar a salvação. Diga comigo: anjos me servem. Fala mais forte: anjos me servem. Mais uma vez: anjos me servem. Amém, gente? Então a gente não vê, mas existe muitos anjos ao nosso redor, junto com a gente. Por que acontece tantos livramentos que a gente nem percebe? Por que de repente a gente muda o rumo e descobre que se continuasse naquele caminho ia acontecer uma tragédia? Por quê? Ministério de anjos. Amém? Tem um pastor, eu esqueci o nome do estado, nos Estados Unidos, que ele contou o seguinte:
o sogro dele havia morrido em um acidente de carro, um cristão fiel, um homem de Deus. E esse pastor subiu no altar e falou: olha, eu vou contar para vocês o motivo pelo qual meu sogro morreu nesse acidente. Ele disse assim: meu sogro vinha do trabalho todos os dias para a casa dele, e só tinha 2 ruas para ele chegar na casa dele. Uma rua tinha semáforo e a outra não. E ele sempre passava pela rua que não tinha semáforo. Quase todas as vezes que ele passava naquela rua, ele sentia que uma voz falava com ele assim: não passe mais por essa rua, passe pela rua que tem o semáforo. Mas ele não dava ouvido. E naquela noite, ele vem cansado do trabalho e entra na rua que ele tem costume, que não tem semáforo, e vem um motorista bêbado, com alta velocidade no carro, com os faróis apagados, e bate, e ele morre. Você está entendendo? O Senhor avisa, o Senhor fala, só que ele não deu ouvidos para o Senhor. E segundo esse pastor, que era genro dele, isso aconteceu porque ele não ouviu os anjos falando: não vão, não vai por aí, vai pelo outro lugar, é mais seguro. Porque, escuta só, gente, para nós, escuta só, para nós, só vemos aqui, eu não sei o que tem lá fora, você também não sabe. Você está olhando para cá, mas você não sabe o que tem depois dessa parede. Mas os anjos, eles vivem na eternidade. Amém? Eles são eternos. Eles vivem na eternidade. Escuta só. A eternidade não é medido por relógio, como nós, cronologia, não. A eternidade é a eternidade. Por exemplo, tem uma coisa que acontece com a gente, às vezes a gente está falando alguma coisa, convivendo com alguém, vivendo uma situação, de repente vem na nossa mente assim: eu já vivi isso. Quem já passou por isso? Eu já vivi isso. O pessoal chama de déjà vu, né? Eu já passei por isso. Eu sabia que eu ia falar isso. Eu sabia dessa situação. Por quê? O nosso espírito também vive na eternidade. Ele é da eternidade. Os anjos são da eternidade. Nosso espírito é da eternidade. Mas nossa carne e nossa alma é daqui da terra. E nossa carne e nossa alma impede de reconhecermos o que o nosso espírito vê, sabe e conhece, que nós podemos receber como revelação pelo Espírito de Deus em nosso espírito, que nós podemos receber como palavra de conhecimento, que nós podemos receber a advertência de anjos. A nossa carne e a nossa alma impede. Não deixa a gente ver, como esse sogro desse pastor não viu, não é? Ou seja, os anjos sabiam que ia acontecer aquilo ali, antes de acontecer, porque eles vivem na eternidade, eles sabem o que vai acontecer. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu capotei um carro. Nós tínhamos uma igreja numa cidade do Prado, na Bahia, e o pastor estava dando muito trabalho, e eu já havia conversado, já havia feito um monte de coisa, e não adiantou. Então eu peguei 2 irmãos, e reuni, e saí, e marquei uma assembleia lá na igreja, e eu fui correndo com o carro, correndo. Quando chegou no estado da Bahia, faltando acho que 110, 120 quilômetros para chegar na cidade, começou a chover, e eu continuei do mesmo jeito, mas algo falava comigo que eu tinha que ter cuidado, algo falava comigo que eu tinha que diminuir a velocidade, mas eu continuei, e perto de uma curva boba, a gente estava atrasado. Eu pedi para um pastor que estava do meu lado, falei com ele assim: acessa aí o telefone e liga para eles, fala que a gente vai chegar um pouco atrasado, mas estamos no caminho. E o pastor não conseguia acessar a agenda do telefone, e foi justamente na hora que eu entrei na curva. Quando eu entrei na curva, eu desviei a atenção para poder mostrar para ele como entrava na agenda. Aí eu só acordei depois que o carro capotou. Graças a Deus não tivemos nada, amém? Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer, e eu não diminuí a velocidade.
Ou seja, eu fui teimoso. Aquilo não poderia acontecer. A nossa carne é teimosa, a nossa carne não compreende. A nossa carne quer a nossa destruição. Por isso ela será destruída, né? Por isso que a gente tem que ser mais espiritual, ter entendimento, sabe? Prestar atenção, ter sensibilidade ao que Deus está falando conosco, qual direção que Ele está nos dando. Porque se a gente seguir, ser guiado pelo Espírito Santo, e o ministério de anjos do Senhor nos guardar, e talvez o Senhor até enviar anjos para nos mostrar o que devemos fazer ou não devemos fazer, não é? O que vai acontecer? Nós não sofreríamos tanto como muitos de nós sofremos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então existe o ministério de anjos. Isso é muito importante. Aqui, Hebreus 1,14 está dizendo que eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas vê o capítulo 1 do versículo 2, que é continuação. Vê aí o versículo 1 do capítulo 2, que é continuação. Diz assim: por isso o quê? Por eles terem sido enviados como espíritos ministradores para servir os que hão de herdar a salvação. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Ele fala, o Senhor fala conosco, preste mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A gente para aqui. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Você sabe que divisão de capítulo e versículo é coisa nova. Quando a Bíblia foi escrita, não havia essa divisão de capítulos e versículos. Foi inventado com o tempo para ficar fácil para nós memorizar certas partes da Bíblia. Então aqui é ligado, não existe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é todo o livro de Hebreus. E continua dizendo que esses anjos foram enviados para nos servir. Por isso devemos prestar atenção às coisas que ouvimos, prestar atenção àquilo que eles falam, prestar atenção às coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque eles foram enviados por Deus para nos servirem. Posso ouvir um amém, gente? Eles foram enviados por Deus para nos servirem. E eles estão conosco. Em algumas situações eles se materializam, sabiam disso? Como homens. Como homens. Materializou lá para Abraão, lembra? Né? Abraão estava nos carvalhais de Mamre, e 3 anjos apareceram e conversaram com ele. Comeram, né? Beberam água. Se materializam. Segundo alguns estudiosos, vivemos uma época em que os anjos do Senhor também estão se materializando em certos lugares, no meio do povo de Deus, para dar livramento, para fazer algo que eles não podem fazer. Amém? Então isso é sério. Olha o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 49. Quem está entendendo? Olha o que diz aqui, João 1, 49 e 50. Então Natanael, foi um dos discípulos de Jesus, declarou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? O que Jesus está dizendo? Se eu revelei que eu te vi antes de te ver pessoalmente, e você acreditou e declarou que eu sou filho de Deus, eu digo que não só você, mas todos verão coisas maiores ainda, e verão
os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. O que Jesus está dizendo? Se o ministério de anjos foi poderoso no passado, através de mim, ele será mais poderoso ainda. Vou repetir, se foi poderoso no passado através de mim, será mais poderoso ainda. Ou seja, através de mim eles virão e vão socorrer vocês, vão estar junto com vocês, porque vocês verão esses anjos subindo e descendo. O que Jesus está dizendo? Eu sou a escada. Lembra de Jacó? Quando ele viu uma escada e os anjos subiam e desciam, Jesus está dizendo, eu sou essa escada. Os anjos descem e sobem através de mim. E eles descem para cumprir um propósito, que é servir vocês. Que é dar livramento para vocês. Amém? Isso é sério? É. Por isso que o nosso comportamento tem que mudar também. Amém? Me dá um outro microfone, tem como? Tá ruim. Parecendo aquele microfone vendendo laranja. Então, tá assim, não coloca, tá sem peso. Olha a laranja. Amém? Meu Deus. Vamos lá. Então o Senhor está dizendo que Ele é poderoso e Ele é essa escada que os anjos descem e sobem. Oh, glória a Jesus. Quem tem Jesus aqui? Quem tem a escada entre os céus e a terra? Nós temos essa escada. Essa escada é Jesus. Amém? Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Onde nós formos, os céus estão sempre abertos. Amém, gente? Sempre abertos estão os céus. Por que é importante a gente entender nosso comportamento? Anjo, irmão, não tem pecado. Anjo não mente. Anjo de Deus não engana. Anjo de Deus não entende quando mentimos. Anjo de Deus não entende por sermos discípulos de Jesus quando enganamos alguém ou alguma coisa. Anjo de Deus não entende quando prometemos uma coisa e não cumprimos. Anjo de Deus não entende o pecado, porque eles não têm pecado. Os anjos que pecaram estão com Lúcifer, mas os anjos de Deus não pecaram, eles não têm pecado. Então, o que a gente fala, nosso comportamento, compromete a ação dos anjos em nossa vida. Vou repetir, o que a gente fala, nosso comportamento, compromete a ação dos anjos em nossa vida. De repente você está numa roda de família ou de amigos, e você começa a falar assim, o Murilo não presta não, Murilo mesmo enrolado, estou nem aí o que acontecer com a vida do Murilo. Os anjos de Deus não entendem que isso é uma fofoca, porque eles não fazem fofoca, eles creem que isso é verdade. Se Deus não interferir, eles podem executar aquilo que o Murilo que estão falando contra o Murilo. Eles não entendem. Eles trabalham para nós. Vocês entenderam? E quantas bobagens saem da nossa boca. Quantas mentiras. Quantas coisas que não deve sair da nossa boca. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 20, abre aí. Quem está entendendo? Cuidado, irmãos. Diga comigo, eu devo ter cuidado com o que eu falo, com o meu comportamento, porque hoje eu sou uma autoridade. Eu tenho autoridade. Amém? Amém mesmo, gente? Deixa eu achar o versículo aqui. Capítulo 10, versículo 20, de Eclesiastes. Olha o que diz aqui. Irmãos, eu acho que a crentaiada hoje, na sua maioria, perdeu o temor de Deus. Não vigia o que fala, não vigia o comportamento, não vigia o que faz.
e colhe as consequências disso, e leva a família e as pessoas do seu convívio também colher as consequências disso. É muito sério. Os anjos, eles trabalham de acordo com aquilo que nós falamos, com a nossa confissão. Olha o que diz aqui no capítulo 10, versículo 20: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Está falando de insultar e amaldiçoar pessoas. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Já viu alguma ave pousando, um pombo pousou na sua casa e ouviu e saiu falando? Não. Animais alados, aves dos céus, seres que têm asas, está se referindo a anjos. Cuidado com o que, até com o que pensa, com o que fala. Por quê? Porque eles podem executar aquilo que está sendo falado. E muitos de nós nem percebem o que está acontecendo. Se você não tiver boca para abençoar, cala a boca. Se não tiver boca para falar bem, cala a boca. Se você não tiver boca para proferir bênçãos, cala a boca. Porque você calado, ou nós calados, a gente vai gerar mais bênção do que falando aquilo que não deve. Porque nós passamos a ser reis e sacerdotes, passamos a ser autoridade. Temos poder. Nossas palavras têm poder. Estão entendendo, irmãos? Amém? Tem pais que amaldiçoam filhos. Tem maridos que amaldiçoam esposas. Tem esposas que amaldiçoam maridos. Tem crentes que amaldiçoam tudo. Patrão. O dia. O Brasil. A cidade. O trânsito quando está dirigindo. Em um pedaço entre um bairro e o centro da cidade, ou lugar que vai trabalhar, tem crentes que vai deixando maldição na rua e liberando para cada motorista ou motoqueiro que vê e que faz algo que não devia fazer perto dele. Por que não liberar a bênção? Diga assim: eu sou responsável pelas minhas palavras. Eu serei cobrado pelas minhas palavras. Diga: Jesus Cristo disse que eu darei conta de cada palavra que sair da minha boca. É sério ou não é? É sério. Então, aqui está dizendo, né, que esses seres, eles fazem isso. Olha como isso é sério. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Lucas 12, 8 e 9. Até falar sobre você mesmo. Sabe, depreciar a sua vida. Eu sou assim, eu não presto, eu estou ruim, eu estou cheio de dores, nada muda na minha vida, eu não aguento mais, eu quero tirar a minha vida, até isso. Como é que eles vão entender que você está brincando? Como é que eles vão entender que não é sério o que você está falando? Eles são anjos, eles não são homens, eles não entendem isso. Continua dizendo aqui, Lucas 12, 8, diz assim: eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo, quem me confessar, o que é me confessar? Confessar a palavra de Jesus, confessar o nome de Jesus. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Não está falando que vai confessar no céu. Está falando quem confessa a palavra de Deus, quem confessa o nome de Jesus, Jesus vai confessar essa pessoa, as palavras dessa pessoa diante dos seus anjos. Aqui, lá em cima a gente não precisa de anjo, na eternidade a gente não precisa de anjo, a gente precisa deles aqui. Vocês estão entendendo? A Bíblia está aqui, eu poderia, aqui é a palavra de Deus, eu poderia falar assim: ô Bíblia, fala alguma coisa aí, Bíblia. Poderia ficar um ano aqui, ela não vai falar nada.
nós damos voz à palavra de Deus. Nós damos voz à palavra de Jesus Cristo. Por isso que é sério. Então, lendo os dois versículos, né, que eu só li um. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens também, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar, o que é negar? Eu não sou de Jesus, eu não gosto de Jesus. Qual é o crente que vai fazer isso? Ninguém. Negar é o quê? É confessar aquilo que não está na palavra dele. Eu sou fraco, eu não presto, nada vai dar certo para mim. Eu sou um pobre miserável. Que Deus é esse que não cuida de mim? Olha a minha família como que é. Olha o meu trabalho, que porcaria. Olha o Brasil. Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Não lá em cima, aqui. Amém, gente? Então, é muito sério? É. A Neuzinha até leu aqui um versículo que eu vou ler com vocês, que é Hebreus 10, 23. Ela leu sem saber, mas o Espírito Santo sabia, na abertura do culto. Amém? 10, 23, olha o que diz aqui Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, ou seja, a esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que o Senhor está dizendo? Vamos nos apegar àquilo que Cristo falou, vamos nos apegar àquilo que a palavra de Deus fala, com confiança, com firmeza, com esperança, porque vamos professar, vamos confessar isso, porque quando fazemos isso, nós cremos que Deus é fiel. Irmãos, eu vou dizer, assim como o peixe morre pela boca, muitos cristãos estão morrendo pela boca também. Eles não sabem do mundo espiritual, acham que vivem só na terra aqui, como animais, né? Como um burro, como um cavalo, como um leão, e vive aqui só para comer, dormir, deitar, trabalhar, comer, dormir, pagar conta, deitar, e esquece que são seres espirituais, que interagem com o mundo espiritual ativo e vivo, que está em nossa volta, que está ao nosso lado. Quantos de vocês levantam de manhã sabendo que tem anjos que estão caminhando com você do seu lado a lado? Quantos? A gente nem lembra deles, porque viramos esse tipo de crente. Mas existe o ministério de anjos. Então, a nossa palavra é muito importante. Por último, a gente vai ler aqui Eclesiastes 5. Abra aí, Eclesiastes 5, versículo 6. A gente conclui aqui. Aqui está falando sobre fazer promessa, fazer voto diante de Deus, né? Aí eu estou pegando só um versículo aqui, que diz assim: não permita que a sua boca o faça tropeçar, não permita que sua boca o faça pecar ou errar, e não diga ao mensageiro de Deus. A palavra anjo ou ângelo, né, significa mensageiro. Não permita ao anjo de Deus, ao mensageiro de Deus, né? Não diga ao mensageiro de Deus, não diga ao anjo de Deus, o meu voto foi engano, ou seja, eu prometi tal coisa, mas me enganei, eu falei tal coisa, mas não é verdade. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Não é só bênção não, irmãos. Aqui está falando de destruição, que o próprio Deus executa, que os anjos de Deus que são enviados executam. Só para concluir, vocês lembram, quem já leu a história de Ló? Quem leu? Em Gênesis. Ló era sobrinho de Abraão. Ló
ele foi morar numa cidade chamada Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra. As cidades mais pecadoras, mais pervertidas que havia na terra. Ele foi morar, ele teve 2 filhas e uma esposa. O pecado daquela cidade foi tanto que subiu até os céus. Escuta, gente, todo pecado tem uma medida. A paciência de Deus vai dando tempo, vai dando tempo. Por que muita gente que não é cristã, escuta, sofre com doenças graves, com câncer, com outras coisas, e faz a família sofrer, mas não morre? Porque Deus é paciente, Deus está dando chance para aquela pessoa se converter, para aquela pessoa se arrepender, porque Deus não há prazer na morte do ímpio. Deus se alegra na morte dos santos, mas na morte do ímpio Deus não se alegra. Então Ele permite, a pessoa está definhando, já praticamente está morta, mas continua ali, sofrendo e dando trabalho, e Deus sempre levando crente para pregar para ela, orando, levando alguém para ministrar, para que ela se arrependa. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus é assim, mas Deus também pode executar coisas aqui nessa terra através dos anjos. Pode executar destruição através dos anjos. O pecado subiu diante de Deus e Deus vem com os 2 anjos e aparece para Abraão nos carvalhais de Mamre e fala assim: você viu o pecado de Sodoma? Nós viemos para ver o que está acontecendo. E Abraão vai intercedendo. Se tiver 50 justos, se tiver 50 justos eu não mato, 30 justos, até quando chega em 10, Deus fala: se tiver 10 justos eu não destruo a cidade. Nisso Deus fica conversando com Abraão, e os 2 anjos descem e entram em Sodoma e Gomorra. E quando entra, encontra Ló assentado na entrada da cidade. Por que Ló estava sentado na entrada da cidade? Porque ele era um juiz. Aqueles que julgavam, no dia do julgamento, eles sentavam à porta da cidade para receber casos, de pessoas e dar a direção. Ló era uma autoridade. E os anjos chegam, quando Ló vê os anjos, ele se prostra, reconhece que são os anjos e diz: não passa sem antes entrar debaixo do meu barraco. Vem comigo, vamos lá para casa. E os anjos entram na casa de Ló. Os homens da cidade, desde criança até os mais velhos, veem que os anjos são formosos e cercam a casa e falam: Ló, manda esses homens para fora que queremos ter relações sexuais com eles. Olha que perversão que era essa cidade, desde criança aos adultos. Ló fala: não faça mal, meus irmãos, a esses que estão hospedados em minha casa. Eu tenho 2 filhas virgens aqui, faça o que vocês quiserem com ela. Não, nós queremos eles. Os anjos saem, faz assim com a mão e todos ficam cegos, não conseguem achar a porta. Eles passam a noite ali. Quando o dia amanhece, Ló e a família dormindo, eles acordam a família e falam assim: apressa, porque vai descer fogo do céu, vai destruir essa cidade. Escuta, eles foram enviados para livrar a família de Ló e Ló, mas a cidade não, para ser destruída. Eles ficam fazendo hora, os anjos pegam nas mãos deles e começam a puxar pela cidade afora. Quando vai subindo numa campina, o anjo fala assim: não olha para trás, quando vocês ouvirem o barulho, e vocês têm que sair daqui para vocês não serem mortos. Ló fala: deixa a gente ir para Zoar, que era uma cidade mais perto. O anjo permitiu: vão, mas não olhem para trás. E o que aconteceu? A esposa de Ló desobedeceu a palavra de um anjo. E o que aconteceu com ela? Transformou-se numa estátua de sal. Vocês estão entendendo? Ou seja, ela não acreditou na palavra de um anjo. O anjo de Deus não fala mentira, gente. Anjo de Deus executa as ordens de Deus, está lá em Salmo. Depois eu trago esses versículos. Eles executam as ordens de Deus. Eles são labaredas de fogo enviados para executar as ordens de Deus. E ela não deu crédito. Transformou-se numa estátua de sal e foi destruída junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, onde alguns dizem
que essas cidades é hoje onde tem o Mar Morto em Israel, o lugar mais baixo da terra, e a maior densidade de sal e de enxofre é naquela região ali. Vocês estão entendendo? Então é muito sério, aqui está dizendo, não minta com a tua boca, não peca com a tua boca, cuidado com o que você confessa, cuidado com o que você professa. Hebreus, ouça atentamente, por causa disso, ouça com atenção, sejam mais espirituais, observem, porque eles existem, estão em nossa volta, estão em nossa casa, aonde nós vamos eles estão ali, nosso trabalho, nosso carro, dentro do ônibus, amém gente? E para concluir, eu pastoreava na região do Barreiro, e havia lá uma vila chamada Dom Bosco, naquela época, era uma vila muito perigosa, e eu tinha um CCE era Célula de Crescimento e Evangelismo, lembram dele? Desde aquela época, eu tinha, dentro da favela, e uma vez por semana eu ia para a favela, reunia o pessoal, a gente orava, né, visitava as casas, e geralmente eu ia à noite, e uma noite eu fui, como as outras noites, você entrava na favela, nos becos, saía numa praça onde tinha um campo, duas travas de um lado e de outro, atravessava o campo e recomeçava a favela de novo, lá. E eu fui tranquilo, ministrei como das outras vezes. Passou um tempo, um rapaz me procurou na igreja, ele era irmão do Dom Ratão. Até hoje o pessoal do bairro das Indústrias, do nosso PG, sabe que é esse Dom Ratão, eles falam dele. Hoje convertido, trabalhador, graças a Deus. E o Dom Ratão era o dono de uma quadrilha, violento. Inclusive eles tentaram me assaltar no ponto de ônibus. Aí quando estava tirando tudo que eu tinha, o Dom Ratão apareceu, não, esse aí não, esse é homem de Deus, é um missionário, rouba ele não. Aí devolveram tudo, e falou assim comigo, ora, reza por nós aí, pastor, para a gente não morrer, para que dê certo nosso roubo. Eu abençoei eles, né? Ele se converteu. Então esse rapaz, ele começou a ir na igreja e se converteu. Um dia ele quis fazer um gabinete comigo e disse assim, pastor, vou te contar um caso. Por que eu estou convertido hoje? Porque eu estou fazendo seminário, hoje ele é pastor, o nome dele é Ronaldo. Vou te contar um caso. O que foi? O senhor lembra que você ia direto, uma vez por semana lá no Dom Bosco, visitar umas casas e orar? Sim. Nós armamos uma armadilha para o senhor. Eu reuni com a quadrilha, e nós ficamos na parte escura, atrás da trave, esperando o senhor chegar, que a gente ia matar o senhor, a gente não queria o senhor lá. O senhor estava atrapalhando nosso ponto de drogas. E quando o senhor foi chegando, atrás do senhor e do lado do senhor havia homens enormes, grandes. E eles não eram desse mundo, eles brilhavam. E o senhor estava no meio deles. E nós não conseguimos fazer nada com o senhor. Aí nós falamos, deixa quando ele voltar, talvez esses homens não estejam com ele. Quando o senhor voltou, esses homens também estavam com o senhor. E isso aconteceu várias vezes. Então eu disse para a quadrilha, eu vou na igreja que ele pastoreia ali, e vou ver se esses homens ficam com ele. E quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu olhei no altar, quando o senhor estava pregando, esses homens estavam ao lado do senhor e eles tinham asas. E Deus disse para mim, são os anjos que guardam a vida dele. Naquele dia eu me converti, pastor. Hoje eu faço seminário e eu sou um pastor. Estão entendendo? Se ele não me contasse, eu ia saber disso? Nunca! Quantas coisas já aconteceu com você que você não sabe? Porque eles trabalham para nós. Então, concluindo, cuidado com o que você fala. Cuidado. Não canalize ódio, mágoa, ira contra ninguém. Se você não puder abençoar, cala a boca. Se você não puder falar bem, cala a boca. Se você não puder ter bons pensamentos, joga o mau pensamento no lixo. Porque eles trabalham com aquilo que nós confessamos.
Amém? O anjo que Rode disse lá, é o anjo de Pedro, e outra tradição fala, é o anjo da guarda de Pedro. É o anjo da guarda de Pedro. Nós temos anjos que guardam as nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar? Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode falar assim, tem misericórdia de mim, Senhor? Põe guarda na minha boca, para mim falar sempre a verdade. Amém? Fecha seus olhos, Pai. Tua palavra foi dita aqui nessa noite. Ela é muito séria, ela é muito importante, porque mostra o ministério angelical ativo nesses dias até a volta de Cristo. Inclusive, quando Cristo voltar, eles serão enviados aos 4 cantos para colher as almas. Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso e tão importante. Eu oro para que essa palavra fique no coração de cada irmão, de cada irmã, de tal forma que eles não venham se esquecer, de tal forma que eles venham lembrar que as ações deles, as palavras deles têm peso no mundo espiritual, têm importância no mundo espiritual, e que podem inadvertidamente falar palavras que vai trazer destruição, execução de destruição em suas vidas, na vida de outros e família. Perdoa, Pai, qualquer pessoa que agiu assim. E em nome de Jesus, muda nossas palavras, muda nossa concepção. Somos seres espirituais. Nós não somos carnais, nós nascemos de novo. Nosso comportamento tem que ser novo. Nossas palavras têm que ser novas. Nossos pensamentos têm que ser novos. Nossa relação com a família e com as pessoas tem que ser de acordo com a palavra. Pai, eu te peço essa mudança de caráter, essa mudança de coração, essa mudança de palavras, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abrir também nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem que nos falar. Abra nossos olhos, para que a gente veja o Senhor trabalhando a nosso favor. Pai, nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós te agradecemos. Amém, diga amém, gente. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.